Olá, tá no ar o Profissão Estudante. Hoje vamos falar sobre preconceito e intolerância com a historiadora Patrícia Furlaneto. Patrícia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço o convite de participar desse programa que está sendo um sucesso. Legal. Patrícia, o que é intolerância? Basicamente é não suportar o outro como o outro diferente. Então as pessoas estão com muita dificuldade de aceitar o diferente, o que não é igual, o que não pensa igual, né? E isso sempre existiu, né? Não é algo novo, mas nesse momento de muito meio de comunicação, muita informação, isso se expande, isso ganha intensidade, né? Na nossa sociedade. E por que será que isso acontece? Porque é natural ser diferente, né? Exatamente. O diferente é natural, né? Nós somos seres diferentes por características culturais, sociais, ambientais, né? Então essa diferença sempre esteve presente. Só que em determinados momentos históricos a gente vivia uma maior hegemonia. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ficavam menos próximas, né, no sentido físico da palavra, né? E havia uma cultura dominante e as pessoas se comportavam estavam ali porque também se elas não estivessem envolvidas naquela cultura dominante, elas não sobreviviam, né? Então você pensa a Europa medieval ocidental, se ela não fosse cristã, ela não fazia negócios, ela não se relacionava. Com a contemporaneidade, houve a possibilidade de você ter percepções diferentes e expor essas percepções, né? E declará-las, deixá-las públicas, né? E aí, nas cidades, né, a gente vive tudo muito perto, tudo muito próximo, né? E essas diferenças começam a saltar aos olhos e causar estranheza. O causar estranheza não tem problema em si. O problema está em não aceitar o estranho, não aceitar o diferente, né? É querer colocar o diferente no seu lugar, mas não é o seu lugar, né? É como se fosse possível, a gente fala muito de exclusão, né? Inclusão e exclusão. Conceitualmente falando, não há como você excluir, a não ser que você efetivamente mate, né? Um grupo social, né? Ele permanece na sociedade, mas ele é apartado, segregado, né? Ele fica segregado do conjunto, né? Então as pessoas tentam fazer com que os diferentes, né, se unam nas suas igualdades e se isolem. Né? Então você cria o que a gente chama de guetos, né? Guetos culturais, guetos sociais, guetos raciais, né? Guetos religiosos, né? Onde as pessoas só convivem com iguais, né? Ou mais radical, né? Só convivem com pessoas que pensam igual, né? O que isso traz uma pobreza, né? Do que a gente chama de multiculturalismo, né? No Brasil, que é um país, por sua característica multicultural, essa imposição de que todos devemos pensar da mesma forma ou ter as mesmas percepções políticas, religiosas, é uma grande imposição e um desrespeito à história do país, né? A história desse povo, né? Que nós chamamos de brasileiros. A gente precisa lutar para viver essa multicultura da sua forma mais plena? A gente precisa defender, e eu gosto muito disso, não é defender no sentido de tolerar. Eu aceito o diferente, né? No sentido assim, eu tolero esse grupo, né? Não, a gente tem que trabalhar com a ideia de acolher. Eu não só compreendo que ele é diferente, como aceito que ele é diferente, né? Porque são nas diferenças que a gente constrói a igualdade, né? Que é a equidade, quer dizer, os diferentes com direitos iguais, né? Então, isso para o Brasil tem que ser uma bandeira. Nós não somos um país unicultural,
né? Nós somos um país com uma diversidade cultural, uma diversidade étnica, uma diversidade religiosa muito grande, né? É lindo, né? É essa diversidade que traz a riqueza para o nosso país, né? Que é estudada no mundo inteiro, né? A gente tem essa síndrome de que aqui as pessoas não se valorizam, né? Ou não valorizam a cultura brasileira. Quando na verdade ela é estudada no mundo inteiro, né? Nós temos uma história riquíssima. É lindo, é lindo mesmo. Agora, em que ponto da intolerância a gente está hoje e quão urgente é falar sobre isso? Olha, se a gente pensar historicamente, todos os momentos de crise, seja econômica, política, social, há um aprofundamento da intolerância. Numa espécie de defesa, até covarde, né, de se proteger. Então as pessoas tentam se unir em grupos, né, que defendam os mesmos princípios, né, para assim se sentirem mais fortes e menos vulnerável, né, à crise que está acontecendo. Então, quando você tem a Segunda Guerra Mundial, é isso, o Holocausto é isso, né? A escravidão é isso, né? E hoje a gente vive, né, um momento histórico muito pontual, né? Uma crise do que a gente construiu de sociedade civilizada, né? De civilização, né? A gente está perdendo uma grande oportunidade, que é o mundo globalizado. O mundo globalizado, ele tem como princípio a gente trabalhar com a ideia de uma humanidade fraterna, uma única humanidade, né? E a gente está perdendo essa oportunidade diante das disputas, diante da ganância, diante dos interesses geopolíticos, econômicos, né? Da estrutura do sistema, né? Então a gente está perdendo a oportunidade. A gente tem uma tecnologia excepcional que nos proporciona hoje conversar com qualquer pessoa do mundo, né? Nos proporciona ter uma gama de informações que nem se Sócrates tivesse vivido 3 vidas, ele conseguiria ter acesso a tanta informação, né? E a gente não está sabendo usar. E tem medo, né? A gente não sabe usar essa informação. E a gente acha que a gente está formado porque tem essa informação. Mas a gente não está formado. Falta ainda. É excesso de conteúdo, excesso de informação, mas sem reflexão e principalmente sem objetivo, né? Sem um objetivo único, um objetivo ético de poder fazer o que quer e saber o que deve fazer, né? Para o quê? Para o bem, né? Para a paz. Vamos falar mais disso no próximo bloco? Vamos. Agora tá rolando na Unifeob, se liga aí. O Tá Rolando de hoje é com a turma de Medicina Veterinária da Unifeob. Palestras, oficinas e até produção científica estão sendo apresentadas para os estudantes na SemaVet, a Semana da Veterinária. Confere aí comigo. Mais de 200 estudantes passaram pela Semana da Veterinária, a SemaVet, que contou com 4 grupos de estudo. O GANT, Grupo de Anestesiologia, o GEPA, Grupo de Estudos de Pequenos Animais, o GEAS, Grupo de Estudos de Animais Selvagens e o GEGA, Grupo de Estudos de Grandes Animais. A coordenadora do curso, Cristiane Figueiredo, explica o envolvimento de cada um no evento. E aí cada grupo então estruturou um módulo em cima da temática, né, de preferência dos alunos, e além disso fizeram contato com empresas parceiras, trouxeram os palestrantes. Então isso é saudável para o aluno porque a gente começa a criar a oportunidade deles estreitarem as suas redes de relacionamento, né, o seu network, para que isso gere para eles futuramente estágios, contatos mesmo para futuros cursos. A gente traz palestrantes, né, nessa semana
que geram oportunidade para esse pessoal ao final da semana acadêmica. Hoje professora, a Marina, que cursou Medicina Veterinária na Unifeob, já foi estudante e residente alguns anos atrás. E como ela já viveu a realidade da busca pelo saber, o mais importante de uma semana como essa é conhecer o que não é abordado em sala de aula. Com certeza, a busca pelo conteúdo, na maioria das vezes que eles não têm em sala de aula, ela fica um pouco deficiente, tanto por quesito deles, quanto pela dificuldade em conseguir essa busca ou esse conteúdo. Então é um dos fatores e uma das formas de trazer um conteúdo diferente, muito mais aprofundado e que eles tenham um contato direto com isso. E para mostrar que as oportunidades são muitas para quem estuda na Unifeob, a Carol, que também foi aluna de veterinária, é residente em anestesiologia e foi convidada para palestrar sobre animais silvestres. E quer saber o que ela achou? E com essas palestras a gente também acaba aprendendo, vai se desenvolvendo melhor, passando para eles. É um jeito de ensinar, com eles a gente também acaba aprendendo. Então eu gosto desse desenvolvimento, eu acho que para mim também é bom. Uma das responsáveis pelo grupo de estudos de animais selvagens, a Nayara tem vários bichinhos de estimação em casa. Dessa vez, ela trouxe para o campus 2 amiguinhos bem especiais, o Getúlio e a Rafaela. Meus pets são muito eles, eu tenho muitos animais, cuido de muitos animais, são como filhos. E eles estão aqui realmente representando a parte de selvagens. Todo mundo gosta, todo mundo quer pegar, tirar foto. Bem, eu acho que devo aprender um pouquinho sobre o assunto, né? Animais de grande porte, de pequeno porte, animais silvestres. Eu fico por aqui e até a próxima! Na história, por exemplo, do nosso país, é muito forte, porque nós tivemos 400 anos de escravidão. E no final dessa escravidão, nenhuma política de agregar esses negros à população. Universo de oportunidades é saber que você está na maior infraestrutura da região. Universo de oportunidades é poder contar com um modelo didático moderno e em sintonia com o mercado. Universo de oportunidades é ter um ambiente acadêmico e de convivência altamente motivadores. Universo de oportunidades é poder crescer e construir seu próprio futuro. Unifeob, entre as top do Brasil e a primeira da região, segundo o MEC. Estamos de volta e vamos direto para o Mundo Agro com Otávio Faria. Se liga nessa dica. Olá! Continuando com as nossas dicas sobre ervas medicinais e aromáticas na culinária, hoje falaremos sobre o orégano. O orégano é muito conhecido por ser usado nas pizzas, mas ele pode ter outras funções, como por exemplo o chá. O chá de orégano pode ser usado para combater diversos males do corpo. Outra diferença é você usar o orégano fresco do orégano seco. O orégano fresco, o sabor é muito mais agradável, vale a pena experimentar. E para ter o orégano em casa é aquele mesmo esquema, o vasinho em algum lugar que bate 4 horas de sol pelo menos por dia e regas moderadas. O orégano ele tem um crescimento muito rápido, em 2 semanas você já pode colher e consumir as folhas dele no modo que você quiser. No próximo programa, iremos falar sobre a hortelã. Até lá! Voltamos a falar de intolerância e preconceito com Patrícia Furlaneto. Patrícia, o preconceito racial, de onde ele vem? Olha, ele tem uma origem histórica, né, na escravidão, né, onde o negro não era considerado ser humano. Ele não era considerado uma pessoa, ele era considerado um animal. E de onde veio essa ideia, será? Porque ele era uma mercadoria. E você tinha também um discurso religioso de que ele não tinha alma, por ele não ser cristão. Ah, tá. Então, isso era muito forte, né? E ele tinha noção de como ele era um objeto, né? Ele era um objeto de trabalho, você tinha noção de posse, né? Então eles eram chamados de peças, né? Eu tinha 300 peças, 400 peças, eu comprei, né? Assim como a gente fala cabeça de gado, e você está comprando gado inteiro, né? O negro você falava peça, né?
Então, isso na história, por exemplo, do nosso país, é muito forte, porque nós tivemos 400 anos de escravidão. E no final dessa escravidão, nenhuma política de agregar esses negros à população, agregar esses negros à sociedade com trabalho, com emprego, com salário, com dignidade, né? Eles foram literalmente esquecidos e abandonados à própria sorte e sobreviveram, né, ao longo desses anos. Isso depois do fim da escravidão? Depois do fim da escravidão, trabalhando normalmente em trabalhos manuais, os chamados bicos, né? Então, quando você ia ao porto, até hoje, as cidades portuárias são cidades negras. Você vai ao Rio de Janeiro, a Santos, Salvador, são cidades negras, porque os negros iam para essas capitais, né, para essas cidades portuárias, porque elas trabalhavam no porto para carregar os navios, né, e descarregar navios. Então, eles vão sobrevivendo no nível que eles conseguem, né? E isso se passa, a escravidão acaba no final do século XIX, nós estamos no início do século XXI, portanto, temos aí 100 e poucos anos de liberdade escrava, onde esses negros, são 2 gerações, né, 2, 3 gerações, né, sobrevivem desta forma. Com as políticas de cota, e não vamos entrar aqui no mérito se ela foi correta ou não, era uma forma de contribuir, né, de fazer uma política que se contrapusesse até então a essa negação, né, e que desse oportunidade a essas pessoas, né, para que as próximas gerações, né, dessas pessoas que tivessem acesso à educação, elas não precisariam mais, né, desses benefícios, porque elas teriam adquirido uma autonomia econômica, social, né, e poderiam tomar conta da sua própria família, né. Hoje as oportunidades são iguais, mas a base não existiu, então quer dizer, a gente ainda não tem uma igualdade. Não temos, e nem as oportunidades são iguais, né? Tá. Nós temos empregos em que as pessoas efetivamente preferem pessoas brancas. Entendi. E isso chega a ser declarado aos departamentos de RH. Não é? Eu quero uma vendedora branca, eu quero um atendente branco. Né? A ideia da pureza, da limpeza, né? Então isso é arraigado na nossa sociedade, sim, e de uma forma muito triste, porque ela não é declarada e a gente acaba querendo alimentar um discurso que é falso, né? De que nós não somos racistas, não há preconceito, mas há. A gente continua falando sobre intolerância no próximo bloco e agora dicas da Dani, se liga! Oi pessoal, e no quadro Dicas da Dani de hoje nós vamos falar de um grande parceiro do coach, que é a mentoria. Então, enquanto o coach é um processo de trazer perguntas poderosas que nos levem à autorreflexão para a gente se conhecer cada vez melhor, a mentoria ela é diretiva, ela traz sugestões, aconselhamentos, direcionamentos. Então, todos nós na vida temos a necessidade de dividir algumas angústias, de em algum momento receber um direcionamento, receber um aconselhamento, e esse é o processo de mentoria. E aí, hoje, a grande sugestão que eu dou é para vocês pensarem no mentor da vida de vocês. Então, quem é uma pessoa que vocês se espelhem, uma pessoa que vocês admiram, que possa trabalhar essa mentoria? Então, esse parceiro de diálogo na sua vida pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser seu irmão ou sua irmã, namorado, namorada, um professor que você admira demais, um profissional do mercado que você se espelhe. O que é importante é que a gente tenha parceiros de diálogo na vida para a gente dividir essas situações que são importantes para a gente, que nem sempre a gente consegue encontrar as respostas sozinhos. E aí a grande provocação do programa de hoje é para vocês pensarem no mentor. Quando a gente vai trilhando a carreira, a gente sempre diz que altos executivos têm grandes chances de melhores resultados se eles têm excelentes mentores na vida deles. Isso não é diferente para quem está começando a carreira. Então, quem é a pessoa que você quer trazer como seu mentor para te direcionar, para te ajudar com todos os exemplos e as vivências que essa pessoa já teve, e agora ela pode te ajudar para que o seu caminho, a sua trilha seja facilitada. É isso, pessoal. Mais uma dica para ajudar vocês e eu espero que faça sentido. Muito obrigada! Em Casa Branca, oportunidades para estudantes do curso de Administração.
Em Espírito Santo do Pinhal, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Mococa, oportunidades para estudantes do curso de Química, bacharelado. Em Mogi Guaçu, oportunidades para estudantes do curso de Marketing. Em Poços de Caldas, oportunidades para estudantes dos cursos de Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em São João da Boa Vista, oportunidades para estudantes dos cursos de Administração, Letras, Marketing e Pedagogia. Em Santo Antônio do Jardim, oportunidades para estudantes do curso de Administração. E em Tambaú, oportunidades para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Marketing. Se identificou como oportunidade? Então entre em contato com o Conexão pelo telefone 19 3634 3228 ou pelo Facebook, @NDI Unifeob. Nós não estamos mais intolerantes ou menos intolerantes. As redes sociais é que dão visibilidade a esses movimentos, a essas ações, né? Que às vezes são de grupos minúsculos. Quem planta, colhe. Engenharia Agronômica, nota máxima no MEC. Parabéns, Unifeob, por mais esta grande conquista. Unifeob, universo de oportunidades para você. Voltamos a falar de intolerância com Patrícia Furlaneto. Patrícia, as redes sociais potencializam a intolerância? Sem dúvida, porque as pessoas encontram nas redes sociais um escudo, né? Um local que elas se sentem protegidas para depositar raiva, ódio. E se você pensar na psicologia, não é minha área de especialidade, mas é muito da frustração. E você acaba usando o ódio, né, a raiva, para colocar para fora as suas frustrações. Então você ganha uma força que no mundo real você não teria. Né? Cara a cara a pessoa não tem coragem de falar, não. Mas ali ela ganha força. Quase vomita, né? E seguidores, né? Pessoas que compartilham mesmo sem ler, né? Eu lembro que teve há uns anos atrás, um professor de história, amigo meu, compartilhou um texto, uma pequena parte de um discurso. E as pessoas acharam lindo e começaram a compartilhar. E ele fez de propósito. E depois ele falou, esse discurso é de Adolf Hitler. Ah, que interessante. Então, fez um teste com as pessoas. As pessoas, elas acabam compartilhando informações, sentimentos, percepções, sem reflexão, sem refletir sobre aquilo. E que consequência isso vai ter. É nesse momento histórico que a gente está vivendo. Exatamente. Então a internet, ela propicia, ela faz com que isso fique mais forte, né? E parece que a gente está mais intolerante. Mas o que eu percebo, o que acontece, na verdade, ela é mais rápida, expõe mais rápido o pensamento. Sim, né? E não dá tempo de pensar. Isso. E aí o que acontece? Se eu falar de você numa mídia, em segundos, centenas de pessoas leram. Não é? Então as frases ganham proporções antes inimagináveis. Né? Então nós não estamos mais intolerantes ou menos intolerantes. As redes sociais é que dão visibilidade a esses movimentos, a essas ações, né? Que às vezes são de grupos minúsculos, né? Mas que ganham visibilidade por causa das redes sociais. Os grupos dominantes são mais intolerantes ou não existe isso? São, sem dúvida, né? Porque quando você tem o domínio, você não quer não quer outro grupo que seja diferente de você, que você corra o risco de perder, né? O seu poder.
como que a gente pode educar os filhos em relação à intolerância? Isso é muito importante, porque alguns pais não conseguem, não percebem que as suas atitudes, as suas falas, elas ensinam mais do que qualquer outra forma. E eles pegam muito rápido. Exatamente. Então, um pai que... eu gosto muito daquele vídeo, né? Que o adulto vai fazendo alguma coisa e a criança vai fazendo atrás, né? A criança reproduz exatamente ele igual. joga o lixo no chão, a criança joga o lixo no chão. Ele xinga a velha, a criança xinga a velha, né? Ele ofende uma pessoa obesa, a criança ofende também. Então, o que acontece? A educação é algo que tem que ser construída, né, para a vida. E com muito cuidado. E com muito cuidado. Então, a forma como os adultos conversam, a forma como eles tratam as pessoas, né? Frases preconceituosas, piadas na frente das crianças e o convívio heterogêneo. O que mais me preocupa é que as crianças hoje, principalmente da classe média e da classe média alta, elas vivem em guetos, onde elas só se encontram com iguais. Então, quando elas se encontram com pessoas diferentes, há um estranhamento, o que é natural por parte de ser criança, mas justamente porque não convive. Nós vivemos numa cidade do interior e eu não estou falando de qualidade educacional, mas até os anos 70 as pessoas estudavam nas mesmas escolas. O filho do médico com o filho do prefeito e o filho da empregada, né? O filho do pedreiro, eles estudavam na mesma escola, porque tínhamos poucas escolas. Isso trazia uma diversidade na formação das pessoas. E hoje, as crianças, né, elas ficam isoladas com seus iguais. Então, essa é uma preocupação que eu tenho como educadora, né, da necessidade que as crianças têm de encontrar a diversidade e de entender que existem outros. E essa diversidade está onde hoje, né? Pois é. Nos espaços públicos, talvez, na praça? Que não é valorizado, né? Um espaço que não é valorizado, que não é utilizado, né? Então, você tem alguns espaços públicos, mas em determinados espaços é só um grupo social que vai e no outro é só outro grupo social que vai, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa convivência com a diversidade, com a criança. Ela tem que entender que existem outros tipos de família, outros tipos de religião, outros tipos de princípios, né? E os pais, óbvio, trabalhar com os princípios que eles julgarem pertinentes à criação dos seus filhos, né? Mas o respeito, né, é algo que você tem que alimentar com a criança muito desde pequeno, né? Então a criança está lá fazendo a famosa birra, né? E o pai fala assim, mas ela é assim mesmo, e a criança se joga no chão, e a criança, né? E maltrata a babá, né? Há uma permissividade, né? As pessoas permitem que isso ocorra. E a criança não aprende. A criança não aprende, né? Ninguém foi lá falar para ela que ela não podia bater na babá, né? Então, são ações desse tipo que acabam tornando a nossa sociedade muito intolerante, preconceituosa, segregacionista, né? E isso é muito triste, né? Porque a gente acaba perdendo. A educação, ela dá trabalho e a gente precisa ter esse trabalho, porque é muito importante. Sim, formamos pessoas mais fortes. Porque pessoas que não conhecem o diverso, elas são frágeis. Até a diversidade dentro de casa, né? Sim, sem dúvida. Musical, né? Alimentar. São diversidades necessárias para um crescimento de uma pessoa mais fortalecida. Legal. Patrícia, super obrigada. Foi muito legal falar com você. Eu que agradeço a equipe e que esse programa continue por muito tempo. Tomara! E agora, uma dica bem legal no De Boa. Olha só. Em sua terceira edição, o Reggae Park ocupa mais uma vez o Parque Ecológico da Zona Sul, em Poços de Caldas. O evento promove o contato e cuidado com a natureza, celebrando a diversidade e a cultura local, com oficinas ambientais, teatro, gastronomia vegetariana e shows de bandas de reggae.
é no próximo domingo, dia 3 de dezembro, das 8 da manhã às 7h30 da noite. Hoje falamos sobre preconceito e intolerância com a historiadora Patrícia Furlaneto. Profissão Estudante fica por aqui. Se você quiser ver mais programas ou conversar com a gente, entre no nosso blog. Até a próxima!